Olá pessoal, oração da madrugada, estamos orando com o Salmo 102, hoje nos versos 15, 16 e 17. Todas as nações temerão o nome do Senhor e todos os reis da terra a sua glória, porque o Senhor edificou a Sião, apareceu na sua glória, atendeu a oração do desamparado e não lhe desdenhou as preces. Como eu disse, o Salmo fala de arrependimento e esperança. E o título, a oração do aflito e desfalecido derrama seu queixume, a sua queixa perante o Senhor. É o único salmo, esse salmo é único porque ele caracteriza o propósito pelo qual foi composto, que é fazer um lamento perante o Senhor, uma queixa perante o Senhor, uma oração angustiante, né, que foi apresentada a Deus por alguém cujo salmo não descreve o seu autor. Sabemos é que estava na Babilônia, no exílio, no cativeiro, e o salmista orou por si e pelo sentimento nacional, pelo sentimento do povo, porque o que ele estava sentindo, o que ele estava sofrendo, expressava exatamente aquilo que a nação, o povo, estava passando ali no cativeiro. Este salmo é um dos mais tristes, é um dos mais chorosos dentre todos os salmos e, inclusive, dentre os 7 principais salmos que falam de tristeza e de sofrimento. O salmista e o povo estão se queixando diante do Senhor em oração porque estavam no cativeiro, e a razão era porque o rei Nabucodonosor levou o povo hebreu cativo para a Babilônia. Alguns deixou lá os que ele julgava serem menos importantes para o seu reino, e aqueles que reagiram à ação e invasão de Nabucodonosor na Palestina, ele os executou à espada, à lança, e levou aqueles que não resistiram à invasão, levou cativos para a Babilônia, dentre eles aqueles que eram mais destacados socialmente, intelectualmente. Então, estavam ali na Babilônia, e é exatamente o sofrimento ao qual eles estavam se apegando, e Deus não estava satisfeito com aquela situação do povo lá na Babilônia. Deus não estava contente com o comportamento do povo na Babilônia, porque eles já sabiam que aquilo ia acontecer, e agora estão sem querer dar continuidade ao projeto de Deus, que era ficar ali no cativeiro por 70 anos. O verso de número 15, todas as nações temerão o nome do Senhor. Esse era o plano de Deus, que por meio do Israel, da nação, todas as nações da terra pudessem, a seu tempo, olhar para Deus com o olhar de temor, de reverência. O que Deus queria era usar Israel para atrair as demais nações do mundo para Ele. As leis que Deus deu ao povo, as promessas, tudo corroborava para que as nações olhassem para Israel e se sentissem atraídas a Deus, dizendo: quem é esse Deus de vocês? Incrível, como vocês são pessoas abençoadas, como a nação de vocês é uma nação que goza de paz, que goza de prosperidade. Nós queremos esse Deus de vocês. O plano de Deus era exatamente atrair as nações do mundo por meio de Israel. Só que Israel falhou. Israel falhou e foi levado para o cativeiro na Babilônia, e o povo está agora com este sentimento. Lá na Babilônia ainda mantém este sentimento: todas as nações temerão
o teu nome. Lá no começo, quando Deus chamou a Abraão para a partir dele formar um povo para si, Deus disse: olha, Abraão, através de ti eu vou formar um povo grande, uma nação grande, e esta nação, por meio dela, eu vou abençoar todas as famílias da terra. A partir de ti, todas as famílias da terra serão abençoadas. Ainda hoje, o Israel ele é uma espécie de holofote para as nações do mundo. Imagine você se Israel tivesse obedecido a Deus passo a passo, como deveria obedecer desde o começo. O mundo não seria o mundo que é hoje, porque as leis de Deus são as leis justas, as leis perfeitas, leis civis, leis religiosas, leis de toda natureza, os princípios mais justos, os princípios mais completos estão na lei de Deus e serviria para que as nações do mundo pudessem ser atraídas a Deus fazendo as mesmas coisas que Israel faz, criando suas leis inspiradas nas leis de Israel. Enfim, esse era o propósito de Deus, mas Israel falhou nesta missão. Mas o propósito de Deus continua. O Senhor vai salvar pessoas do mundo inteiro por causa de Jesus Cristo. E Jesus Cristo foi um hebreu, Jesus Cristo foi um judeu, Jesus Cristo foi um israelita, Jesus Cristo nasceu naquela nação, Jesus Cristo exerceu seu ministério, a obra da redenção. Portanto, Israel, o Israel de Deus, foi o berço que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar todos aqueles que creem. Portanto, nesse sentido, Israel não falhou, porque de Israel Deus suscitou o Salvador, Deus suscitou o Redentor para redimir os homens dos seus pecados. Nesse sentido, não falhou. Falhou, sim, nacionalmente. Israel falhou como nação, falhou como país, falhou nacionalmente falando, mas não falhou no sentido soteriológico. E em todas as nações da terra, Deus está salvando por intermédio de Jesus Cristo, o verdadeiro e o maior de todos os israelitas. E o verso de número 16, porque o Senhor edificou a Sião, apareceu na sua glória, atendeu a oração do desamparado e não lhe desdenhou as preces. Deus levantou Sião, Deus levantou Jerusalém. Os versos 16 e 17, ele levantou para quê? Os versos 16 e 17, para que ele levantou Sião, levantou Jerusalém, para que por meio dela, para que através dela, Deus abençoasse o povo nacional e assim abençoando o povo nacional, também derramasse bênção para os demais povos, para as demais pessoas. Isso é a semelhança da igreja, fazendo uma comparação adequada e justa, porque o Senhor edificou a igreja, apareceu na sua glória, o Senhor apareceu a Sião, apareceu a sua glória, se revelou nelas e por meio delas, tanto Sião quanto a igreja, e atendeu a oração do desamparado e não lhe desdenhou as suas preces. O templo de Jerusalém, quando foi construído, lá o primeiro templo por Salomão, muito tempo atrás, em Jerusalém, e na oração de Salomão, naquela linda oração de inauguração, ele disse: onde as pessoas estiverem, onde os hebreus estiverem, onde aqueles que creem em Deus estiverem, em qualquer parte do mundo, eles podem orar inclinados em direção a Jerusalém, em direção ao templo. Podem orar que o Senhor vai ouvir. Eu vou orar inclinado e em direção a Jesus Cristo por meio da fé, porque neste momento eu não posso me inclinar
em direção a Jerusalém, mas em direção a Jesus Cristo eu posso, porque sei que Ele está no céu, assentado à direita de Deus. Senhor nosso Deus, no nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, é que eu oro nesta madrugada. Eu oro, Deus, por aqueles que perderam a capacidade de ser missionários de Deus, por aqueles que perderam as condições de continuar, de se permanecerem firmes no propósito de comunicar Deus a todas as pessoas da terra. Eu sei que o Senhor, por causa de Israel, por meio de Israel, vai alcançar pessoas de toda a face da terra. Israel, o berço que o Senhor usa para que, por meio dele, alcance pessoas de todas as partes deste mundo. Jesus Cristo, nosso Senhor, que veio em Israel, que nasceu naquela nação, naquele povo, para redimir as pessoas dos seus pecados. E a igreja é fruto deste trabalho, a igreja é fruto desta obra, a obra da redenção realizada por Jesus Cristo, o verdadeiro e maior israelita. Portanto, Senhor nosso Deus, abençoe o Israel nacional de hoje, que ainda nacionalmente falando é holofote para as demais nações do mundo, que o Israel de hoje possa inspirar seriedade, possa inspirar arrependimento, possa inspirar temor a Deus, que Israel não se deixe dobrar diante daqueles que querem acabar as leis de Israel, que o Israel de hoje possa continuar com as suas leis, as leis do Pentateuco, as leis de Moisés, as leis do Sinai, que eles possam continuar levando avante as leis que Deus deu lá no começo, para que assim, ó Deus, possa ser exemplo nacional e inspiração nacional para muitos países, para muitas nações do nosso tempo, e que continue assim até aquele dia glorioso em que Jesus Cristo há de voltar, mas também, ó Deus, que a igreja do Senhor, a semelhança do Israel de hoje, o Israel nacional, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo hoje, possa ser fonte de inspiração e chamamento mundial para que as pessoas se rendam a Jesus Cristo e o recebam como Salvador, como Redentor da sua vida. Que a igreja, ó Deus, possa alcançar, possa ser o meio missionário eficaz para trazer as pessoas a Jesus Cristo. Que a igreja, ó Deus, não esfrie, não esmoreça no seu papel missionário para trazer, para conduzir as pessoas aos pés de Cristo. Israel falhou nessa missão de conduzir as pessoas à salvação eterna, mas a igreja não pode de maneira nenhuma falhar nesta missão. Portanto, abençoe os crentes para que eles abracem com ardor missionário este papel de conduzir as pessoas à salvação eterna. No nome de Jesus Cristo é que eu oro. Abençoe cada crente aonde estiver, cada cristão aonde estiver. Abençoe, Deus, a sua igreja espalhada na face da terra, para que por meio dela as pessoas venham se arrepender dos seus pecados, clamar a Ti por salvação e serem salvas no nome bendito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É que eu oro. Amém. Para que esta oração da madrugada possa chegar a mais pessoas, você precisa deixar o like, comentar e compartilhar, porque assim o YouTube vai entender que é um vídeo relevante para as pessoas. Que Deus abençoe você e a sua família.